pessoal, estamos aqui então para nossa aula sobre filosofia da ciência e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho acerca das considerações de um filósofo que pertence à escola de Frankfurt, Herbert Marcuse. Ele faz em algumas de suas obras, mas nós vamos ter aqui como um guia, né, para as nossas considerações, a obra que ele escreve em 1964, O Homem Unidimensional, tá? Então, para quem esse livro aqui é interessante, para quem quer conhecer um pouquinho aí da relação dessa crítica que o Marcuse vai fazer à ideia de ciência e de técnica, homem unidimensional. O que seria esse homem unidimensional? 1964, aqui ele publica essa obra. Esse homem unidimensional é o homem que, fruto da sociedade industrial, certo? Nós vamos pensar esse homem, então, já aí na pós-Segunda Guerra Mundial, então vamos pensar década de 30, 40 para frente, especialmente entre a década em que o Marcuse está escrevendo esse livro, década de 60, e que ele está absorvido, né, pela ciência, certo? E tudo aquilo que a ciência também já, né, possibilita, que é a técnica, certo? Nós vamos dar um nominho para essa, né, esse composto de ciência e técnica de aparato, tá? Aparato tecnológico. Toda vez que eu falar aparato tecnológico, eu estou falando, né, de tudo que é resultado do conhecimento científico aplicado, perfeito? Então, bem, algumas considerações importantes aqui sobre o Marcuse, né, que ele é da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é aquela escola, né, que surge na cidade de Frankfurt, na Alemanha, no início dos anos 20 do século 20, perfeito? Tem aí uma influência das teorias marxistas, mas não só isso, né? Marcuse faz parte, então, desses pensadores, ok? Então, qual que é a nossa pauta aqui? Nós vamos falar sobre a racionalidade tecnológica. E vamos perguntar, né, como que nós estamos nos relacionando com ela, perfeito? E se há essa racionalidade aqui. Primeira coisa importante, quando nós nos deparamos com essa obra do Marcuse, é que ele está, né, trazendo à tona aquela crítica que já o Adorno e o Horkheimer já havia feito, de que a razão iluminista, ela ganha, então, um outro caráter, que é a razão instrumental, certo? Então, quando nós estamos falando aqui da racionalidade tecnológica, nós estamos falando de uma razão instrumental. Se ela é uma razão instrumental, ela não é uma razão esclarecedora, tá? Não é aquela razão kantiana que leva à autonomia, à capacidade de um indivíduo pensar por si mesmo. Ela é uma espécie de razão alienante. Ela aliena, tá? Além de alienar, né, ela também promove uma espécie de ideologia. O que é uma ideologia aqui, né, nos moldos frankfurtianos e também marxista, né? É o que? É uma falsa ideia das coisas. O que é? Ou então uma ideia, né, não submetida a uma crítica à função libertadora da razão, ok? Então temos aí esses pressupostos. Beleza.
O que o Marcuse vai trazer para nós, especialmente para pensar, então, essa racionalidade tecnológica, já pautada pelo conceito de razão instrumental, razão, né, alienante? É que tudo que nós fazemos hoje, né, tudo que é resultado da ciência e da tecnologia, de acordo com o nosso Marcuse, tá? Não é desinteressado. Então, primeira coisa, né? A ciência não é neutra. Tá? Então, de acordo com Marcuse, nós temos uma falsa ideia de uma neutralidade científica. Essa ciência ela não é neutra. Por que ela não é neutra? Porque tudo que nós hoje, né, verificamos a partir das relações, sejam elas voltadas no campo tanto científico, quanto político, quanto econômico, é que há o quê? Uma inter-relação entre ciência, tá? A ciência, ela está hoje relacionada a uma espécie de ética, porque a ciência, ela tornou-se né, ela dita princípios de ação, e ela está atrelada também o que? À política, porque se ela dita princípios de ação, ao que então, né? Há um instrumento político aqui para fazer com que esse pensamento, esses princípios possam ser o que? Normatizados, né? E, claro, não deixa de ser então pensado também numa economia, numa utilidade, tá? Tudo isso aqui, de acordo com Marcuse, é resultado, então, de uma lógica, tá? Capitalista e burguesa. Tá? Bom, para Marcuse, há consequências danosas, né? Uma das consequências disso é o quê? É que a ciência hoje, ela não serve para a libertação do homem. Ela serve para o quê? Para apropriação. O Marcuse, ele vai, assim, né, reforçar aquela ideia de que a história do homem é uma ideia quase, né, perfeitamente marxista, de dominação do homem pelo homem, e o Marcuse vai endossar isso. Ele diz que há sempre, né, é uma contínua história de apropriação do homem pelo homem, só que para ele, né, esse aparato tecnológico vai o quê? Trazer novos elementos para essa apropriação, de forma que essa apropriação ela vai ser o quê? Sutil, né, de modo muito sutil. Nós praticamente quase nem notamos isso, certo? É tão sutil que às vezes nós pensamos que estamos fazendo escolhas, quando na verdade nós estamos sendo o quê? Conduzidos, né? Então a sociedade industrial, ela vai possibilitar aí novas formas de controle, né? Apropriação, então novas formas de controle. Por quê? Porque essas novas formas de controle estão o quê? Né? Subsidiadas pela ciência, pela ética, pela política e pela economia. Ou então, todo, né, aparato social, ok? Uma das consequências que o Marcuse vai ressaltar aqui é a consequência, por exemplo, da questão do indivíduo, né? Aqui nós não estamos falando da questão do individualismo, nós estamos falando do indivíduo. Eu vou colocar aqui uma outra palavrinha que eu gosto bastante, que é a singularidade. Nós temos, né? Nós vivemos em sociedade, mas nós somos o quê? Singulares. Há coisas que, né, fazem com que a gente seja marcante por nós sermos tal como nós somos. Nosso modo de ser, nosso modo de vestir, nosso modo de falar, as minhas escolhas. Entretanto, segundo Marcuse, né, esse aparato tecnológico aqui, que está hoje ditando vocabulário, né,
De certa forma, há por detrás disso aqui, né, uma psicologia, tá? Uma psicologia tanto industrial, tá? Quanto uma espécie de gerência industrial que afeta essa nossa forma singular de ser. De modo que nós vamos anulando enquanto indivíduos, tá? E essa anulação enquanto indivíduos, né? Então nós nos anulamos. Anulação do indivíduo, tá? Dá resultado o quê? Há uma massa. E essa massa aqui não é a ideia do coletivo, que quanto mais junto, mais forte. Muito pelo contrário, né? Essa massa aqui é uma massa não pensante. Se é uma massa não pensante, é uma massa alienada, né? Que age em bando. Isso, né? Esse agir em bando é muito notório no nosso cotidiano hoje. É ação sem reflexão, certo? Então, de acordo com o Marcuse, o que acontece? Essa racionalidade, né? Essa racionalidade tecnológica, quando absorvida por nós sem nenhuma crítica, ela torna o quê? Uma espécie de controle social. Tá? Esse controle social aqui faz com que tudo, né, vamos pensar aqui na função do Estado, que ele vai agir, né, a partir de um discurso científico, porque existe o quê? Né, uma apropriação, tá, de conceitos lá do âmbito da indústria por parte, né, de uma psicologia. Eu não estou falando da psicologia enquanto ciência, mas de uma forma de compreensão da mente humana e comportamento, tá? Que vai pensar meios para estabelecer modos de ação e efetivação, né, desses princípios, para pensar também o quê? Numa certa eficiência. Quando eu estou falando em eficiência, né, eu estou pensando em produção, racionalização, tudo que tem a ver com a economia. E isso facilita um controle social. Então, né, nós deixamos de ser indivíduos, né, autônomos e começamos a agir em grupo, em bando, massa alienante. Então, de acordo com o Marcuse, isso favorece planos de uma espécie de establishment econômico, político e militar. E, obviamente, né, isso vai contra qualquer possibilidade, né, de autonomia. E vai também, né, contra qualquer ideia de que a ciência, tá, esteja trabalhando sem uma perspectiva de controle, porque hoje ela é fomentada especialmente por interesses, sejam eles econômicos, mas também políticos e sociais, ok? Então, aí alguém pode perguntar assim, mas professora, como que nós vamos fugir disso, né? Bom, para fugir disso, de acordo com o nosso querido Marcuse, nós vamos ter que nos rebelar. E, né, ele propõe uma espécie de metafísica da libertação, né, para a gente livrar-se desse domínio, dessa falsa crença de neutralidade e, né, nos libertarmos desse caráter existencial que a ciência vai, né, tomando, esse aparato tecnológico vai ganhando, né, esse caráter existencial e começa a moldar a nossa vida, né, a partir desses pressupostos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma nova racionalidade.
né? Primeiro, tomar conhecimento, né, da nossa condição de criticidade, pensar de forma crítica, né? E, de certa forma, ele vai propor aqui reconciliar o eros, né, que é desejo, amor, com o logos, que é a razão. Então, nós temos que fazer uma reflexão, certo? Pensar a sociedade, pensar a nossa existência, né, fora do contexto de produtividade, né, de motivação. Perguntar o que de fato é, né, a existência, o viver, a vida, quais são de fato os significados. Será que eu estou utilizando meu vocabulário apenas nesse sentido, né? Político-tecnológico, político-econômico, né? Científico-tecnológico, até que ponto né, esse controle existencial de uma racionalidade tecnológica está inserido no nosso cotidiano e nos ajustando ao ritmo dessa lógica, perfeito? Então, o Marcuse faz com que a gente pense. Não se trata de negar tudo que a tecnologia nos oferece, obviamente. É o quê? O que nós estamos sendo chamados é pensar, tá? Pensar sobre o modo em que todo esse aparato, como ele faz parte do nosso cotidiano, certo? E perguntar, né, se nós estamos fazendo uso desse aparato tecnológico ou se ao contrário, se nós estamos sendo usados por esse aparato tecnológico, perfeito? Então a gente fica por aqui com essas pinceladas aí que servem muito mais de reflexão, né? Ele é um pensamento provocante do Herbert Marcuse e nos vemos na próxima aula que a gente vai dar continuidade a essa perspectiva. Bye bye para vocês. Qualquer coisa, vá lá, né? Dúvidas, acredito que tenha, coloque no mural da sala e aí a gente vai conversando, perfeito? Tchau para vocês.